Bom dia, igreja. A graça e a paz. Sempre bom compartilhar a palavra do Senhor. Sempre bom meditar, sempre bom deleitar nas coisas que são do Senhor. E pensar nas coisas que são lá do alto e não das coisas que são aqui da terra. Hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor tem há algum tempo já meditado ao meu coração, nesse livro especificamente. E hoje eu quero falar de um personagem específico, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração e eu preguei na quarta-feira sobre um outro personagem específico, eu também quero ministrar sobre um outro personagem que está no livro de Juízes. A história é bem conhecida, vocês já conhecem essa história, vão aí abrindo as suas Bíblias. Nós vamos ler Juízes, capítulo 13, a história que nós vamos falar, meditar e aprender nesta manhã é sobre a história de Sansão. Talvez aí você possamos compreender, entender ou até mesmo estar passando por algumas situações que nós vamos ler aqui e entender o porquê que Sansão ele foi levantado e porquê que Sansão passou por todas aquelas questões. O livro de Juízes ele vai dedicar a Sansão, a esse personagem conhecido da Bíblia, em 4 capítulos, do 13 ao 16. E aí vocês, quando estiverem em casa, meditem nessas passagens, nesses 4 capítulos, e aí vocês vão se aprofundar um pouco mais na história de Sansão. Mas antes de falar de Sansão, eu quero falar um pouco do livro de Juízes, para nós entendermos, compreendermos um pouco mais desse contexto histórico. Juízes ele vai narrar a história dos líderes inspirados que resgataram Israel em diversas ocasiões naquela época. E durante esse período, o povo foi infiel à bondade, à fidelidade e, acima de tudo, à aliança de Deus. Que muitas vezes eu e você somos infiéis ao Senhor, da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor. E nesse período, o próprio Deus, ele permitiu, lembre-se, permitiu que aquele povo fosse perseguido pelos filisteus, justamente porque os israelitas eles eram rebeldes à própria instrução que o próprio Deus havia dado a eles. Então, os israelitas sempre pediam ajuda ao Senhor, e o Senhor sempre levantava um novo juiz para atendê-los. E o tema central, o versículo central desse livro de Juízes, eu já falei isso, mas vou repetir, está lá em Juízes capítulo 17, verso 6. Naqueles dias não havia reis em Israel, e cada qual fazia o que se achava mais certo. Eles achavam por bem decidir fazer aquilo que atendia o coração, por até mesmo o egoísmo dele. E Sansão foi um personagem que foi levantado, foi separado pelo Senhor para guerrear contra os filisteus. Mas pelo seu egoísmo, pela sua prepotência, a gente percebe, a gente vê que o fim de Sansão foi trágico. Foi trágico. Então, eu quero te lembrar sobre a história de Sansão. Quero te lembrar, trazer à sua memória, que tomem cuidado com aquilo que nós escolhemos. O tema da ministração desta manhã é o poder da decisão. Nós estamos em dias, nós estamos em períodos que nós temos que tomar cuidado com aquilo que estamos decidindo. Isso em todo o âmbito, seja no espiritual, seja no financeiro, seja no ministerial, seja no político, não importa. Nós estamos num período que precisamos decidir certo. Mas para isso nós precisamos da capacitação, precisamos da sabedoria, da unção, da revelação do Senhor, para que a gente não se torne como Sansão, de começar bem e terminar muito mal. Como podemos observar, eu queria que vocês abrissem lá no capítulo 13, verso 1. Sansão quer dizer, o significado do nome Sansão é homem do sol. Olha só o que está escrito lá no capítulo 13, verso 1. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que oprimiram durante 40 anos.
Percebam a rebeldia dos israelitas. Eles não ouviram, não entenderam e não compreenderam aquilo que o Senhor já havia dado através de Josué e de tantos outros personagens da Bíblia. Lembrando que os pais de Sansão, eles não poderiam ter filhos. E aqui nós vemos um milagre do Senhor. Olha só o que o anjo do Senhor diz, lá no verso 5. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual, a instrução que o anjo deu aos pais, jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu. Desde o nascimento, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Vamos abrir um parênteses aqui. Quem eram esses filisteus? Vou dizer para vocês, bem resumidamente, depois vocês pesquisam e vocês vão entender. Os filisteus eram um povo pagão. Eles adoravam divindades semitas. Entre os deuses cultuados pelos filisteus estavam quais? Dagon, em Gaza e Asdote. Astarote com santuários em Asquelon. Baal-Zebud, olha só quantos deuses eles adoravam. Isso era abominação ao Senhor. E o Senhor havia dado as instruções ao povo de Israel que não havia outro Deus além do Senhor. Mas como nós lemos no verso 1, que eles estavam rebeldes. Então o Senhor entregou os israelitas nas mãos dos filisteus. Haja vista que muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades, não é porque Satanás se intentou contra as nossas vidas, é porque nós fomos rebeldes ao Senhor. E a palavra do Senhor nós vamos ler mais à frente. Tudo aquilo que nós plantarmos, certamente nós iremos colher. Então tomem cuidado com a decisão que você está tomando em todas as áreas da sua vida. Todas as decisões, ela vai imputar em alguma situação das nossas vidas. Então tomem cuidado. Esses eram os filisteus. Adoravam deuses que não agradavam ao Senhor. Sansão, como nós lemos, ele foi separado como nazireu. Depois vocês leiam lá a lei do nazireu, que está escrito lá em Números capítulo 6. Lá está escrito toda a lei do nazireu, o que eles podem e o que eles não podem fazer. E uma das leis, e um dos versículos do nazireu é ser separado. Sansão foi separado. Nazireu quer dizer separado ou consagrado. Então, Sansão ele foi consagrado ao nazireu. E nazireu não podia rapar a cabeça. Essa era a lei dos nazireus. Eram indivíduos que em um determinado período tinham que se consagrar de uma maneira especial ao Senhor. E o anjo já havia dado as instruções aos pais de Sansão. Tanto é que num verso mais à frente, os pais de Sansão diz assim: o anjo diz aos pais: seu filho será consagrado mais uma vez, como nazireu. Isso está lá no verso 7, na parte B, bem no finalzinho. Como nazireu desde o nascimento até o dia da sua morte. Pulem lá no verso 12. Então Manoá, que era o pai de Sansão, perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? Notem que os pais de Sansão, eles tiveram o cuidado, e nós pais temos que ter esse cuidado todos os dias. Senhor, como é que eu devo educar o meu filho nos caminhos do Senhor? Senhor, como eu devo falar ao meu filho? Como eu devo exortar o meu filho? Todos os dias temos que ter esta intimidade com o Senhor, para que a gente não tome decisões erradas. E os pais de Manoá, eles tiveram esse cuidado. A Bíblia ela não relata, mas eu tenho quase certeza, diz eu e não a Bíblia, que eles receberam todas as instruções de como o seu filho deveria andar na terra, como ele deveria conduzir aquele povo israelita, como deveria combater com os filisteus.
Mas o texto vai nos dizer que Sansão, ele fez tudo menos que os pais haviam dito para que ele não fizesse. Continuando, Sansão era forte e corajoso diante dos outros, mas era fraco espiritualmente. Sansão, o texto, quando vocês estiverem meditando, ele não resistia aos encantos das mulheres filisteias. Isso foi um dos problemas de Sansão. Tanto é que ele pede ao pai, lá no verso, se não me falha a memória, certo dia, olha só no capítulo 14, verso 1. Avancem um pouquinho, olha só a rebeldia de Sansão. Sabe aqueles meninos mimados, birrentos? Era Sansão. Certo dia, Sansão estava em Tina e viu uma moça do povo filisteu. Tudo o que ele não podia fazer, ele fez. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma moça filisteia em Tina. Olha só na minha versão o que está dizendo, a minha versão é NVT. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Lembre-se, Sansão ele foi separado. Sansão era consagrado. E diante de toda a instrução que ele recebeu dos seus pais, mesmo assim, ele se rebelou. Continuando, Sansão ele combatia as batalhas do Senhor durante o dia, mas transgredia a lei durante todo o outro tempo, os mandamentos do Senhor, à noite. Sansão, ele continuava desperdiçando aquilo que o Senhor havia dado a ele, que era o poder, a unção, a capacitação para destruir o povo filisteu. Com um comportamento tolo e simplesmente egoísta. E muitas vezes eu e você temos esse comportamento tolo e egoísta, queremos só para nós. Sabe o que significa egoísta? Amor exagerado aos próprios interesses, sem se importar com o próximo. Isso é ser egoísta, e muitas vezes nós somos egoístas com os nossos próprios desejos. Olha só o que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, verso 1 e 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vidas longas sobre a terra. Provérbios capítulo 1, verso 1 a 8, vai dizer assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo. Um parêntese aqui, Sansão estava fazendo o que era justo? Não. Direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E o 8 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. E o que Sansão fez? Tudo que está ao contrário aqui nós acabamos de ler. Tudo. Sabe, queridos, tomar a decisão
implica escolher o que é certo e o que é errado. É simples tomar uma decisão. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas, porque elas são pautadas apenas no nosso egoísmo, apenas no nosso eu, apenas no nosso bel prazer. Temos que tomar esse cuidado, temos que ter a sabedoria. Ontem nós falamos aqui na reunião de intercessão. Nós cristãos temos que estar em todo tempo com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que a gente possa ouvir, obedecer e seguir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Sabe um outro exemplo? Eva, ela teve a oportunidade de escolher aquilo que era correto, lá no Jardim do Éden, mas ela escolheu aquilo que era cômodo para ela. Sansão, ele também teve essas oportunidades para poder escolher, mas ele insistiu em fazer as suas próprias escolhas, apenas para satisfazer a sua vontade, o seu desejo. Tomem cuidado com as suas vontades. Tomem cuidado. Diante dessa situação, daquilo que nós estamos falando, ouvindo, como nós podemos vencer a tentação? Através da palavra. O Senhor não tenta ninguém. Como nós podemos nos tornar pessoas melhores? Aquelas pessoas que o Senhor quer que sejamos diante da nossa parentela, no nosso casamento, diante dos nossos filhos, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Será que nós estamos dando bom testemunho? Será que nós estamos atraindo ou nós estamos expelindo as pessoas? Como realizar o trabalho que Deus deseja em mim e em você? Estando sensível à voz do Espírito Santo. Diante disso, nós poderemos considerar alguns princípios bíblicos que nos ajudarão a vencer a tentação. Temos que ter em mente, querido, que a tentação, que o pecado, ela vai cegar o nosso entendimento. A palavra nos diz que um abismo vai chamar um outro abismo. Então tomem cuidado com as suas decisões. Eu queria que vocês abrissem lá em Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 41. Ou melhor, vamos ler o verso 40. Aqui é um texto que Jesus ora lá no Getsêmani. Aos discípulos e encontrou dormindo. E aí Jesus disse aos seus discípulos: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto. Ou em alguma outra versão, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha carne e a sua carne, ela é fraca, ela é tendenciosa, mas o Espírito Santo tem que estar pronto. Pronto para ouvir a voz do Senhor. Avancem um pouquinho mais, lá em Marcos capítulo 7. Marcos 7. Aqui nesse capítulo 7 nós vamos ver, lá no título da minha Bíblia está dizendo assim, a pureza, o ensino sobre a pureza interior. E lá no verso 20 diz assim: em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é os que contamina, ou seja, a vontade da carne. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez.
Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Todas esses adjetivos, essas qualidades vêm de dentro de nós, da carne, da nossa vontade, do nosso desejo. Era exatamente isso que Sansão estava tendo. O desejo da carne, de satisfazer a própria vontade. A própria vontade. Sabe, queridos, o texto vai nos dizer, lá em alguns capítulos mais à frente, que geograficamente Sansão, ele estava no território inimigo. Gaza era um dos maiores territórios inimigos ao qual Sansão estava. Perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Todas esses adjetivos, essas qualidades vêm de dentro de nós, da carne, da nossa vontade, do nosso desejo. Era exatamente isso que Sansão estava tendo. O desejo da carne, de satisfazer a própria vontade. A própria vontade. Sabe, queridos, o texto vai nos dizer, lá em alguns capítulos mais à frente, que geograficamente Sansão, ele estava no território inimigo. Gaza era um dos maiores territórios inimigos ao qual Sansão estava. Uma outra instrução que o nazireu, que ele recebeu através de número 6, é que ele não podia tocar em nenhum cadáver. E sabe o que ele fez? Quando ele estava a caminho de alguma cidade, ele viu um leão morto, e nesse leão tinha favos de mel. E sabe o que ele foi fazer? Aquilo que Deus pediu para ele não fazer, tocar no morto. Apenas para satisfazer o desejo do seu coração. Queridos, eu e você recebemos uma instrução do Senhor. Então, nós temos que nos levantar, nós temos que nos posicionar. Como o Marquinho disse aqui no louvor, nós temos que nos levantar. Aliás, todos os dias que nós levantamos, nós estamos em guerra. Nós fomos levantados para guerrear, até que o Senhor volte para buscar a sua noiva. Não ache que você está se levantando de manhã, vai estar tudo bem, mas coloque todas as coisas nas mãos do Senhor. E aí sim vai estar tudo bem, porque não é Ele que vai, não sou eu que vai à frente, é Ele. E quando Ele vai à frente, a batalha é vencida. Está certa que será vencida. As outras cidades, Asdote, Ascalão, Gate e Ecrom, Tina, como nós lemos aqui, era uma pequena cidade muito perto da fronteira de Israel. Mas Sansão estava muito próximo do território inimigo, para satisfazer a concupiscência da sua carne. Apenas para isso. O homem de Deus que tinha sido levantado por Deus para liderar os israelitas, para libertar o seu povo, mas estava mais preocupado com seus próprios interesses do que com os interesses, os propósitos do Senhor. Se nós não formos capazes de resistir à tentação, as consequências na minha e na sua vida serão devastadoras. Serão devastadoras. Sabe qual foi o final de Sansão? Os filisteus prenderam Sansão, começaram a tirar sarro da cara dele. E o fim dele, a gente sabe, foi muito trágico. Em Gálatas, capítulo 6, abram lá, Gálatas. Versos 7 e 8. Vai dizer assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15.
Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, vai dizer assim: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera vida. É o que está escrito. O pecado vai gerar morte na minha e na sua vida. É o que temos visto. O pecado concebido gera morte. E o Senhor veio para nos trazer vida, e vida com abundância. Não pense que a alegria do mundo é que vai satisfazer o meu e o seu desejo. Satisfaz momentaneamente. Haja vista quantas pessoas estão em depressão, porque acham que o mundo pode dar a felicidade que elas estão precisando. E não vai dar. Quem se importa em ser forte o suficiente ou fisicamente para rasgar as portas da cidade, como Sansão fez? Arrebentou as portas da cidade com as suas dobradiças, está escrito lá. Se não for forte o suficiente para superar ou para resistir à tentação, não adianta eu e você ser forte o suficiente, mas não ter resistido às tentações. E elas vêm de todos os lados. Como vamos combater as tentações? Só através da palavra, só meditando de dia e de noite. Não temos outra saída. Se um dia você declarou Jesus como Senhor e Salvador, você simplesmente disse a Ele assim: Senhor, eu não tenho capacidade de dirigir a minha vida, então eu entrego o controle da minha vida a você, ao Senhor. Então quando você fez isso, você simplesmente saiu de cena. Se você ainda, o seu eu não saiu de cena, esta manhã é uma manhã para você sair de cena e deixar que o Senhor entre na sua história. Está na hora de nós entregarmos o controle da situação, da minha e da sua vida nas mãos do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor preparou para mim e para você fazer isso. Uma pessoa, ela pode ter um monte de qualidade, um monte de coisas ao seu favor, em todos os sentidos, mas se ela não tiver o principal, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de nada vai adiantar. E muitas vezes nós achamos que temos o Senhor Jesus no nosso coração, mas pelas nossas atitudes, elas falam por si só. E a história continua. Não satisfeito de ter deitado com uma prostituta, não satisfeito de ter feito o que ele fez, ele ainda foi se envolver com Dalila. Uma história conhecida, Sansão e Dalila. Os filisteus pediram para Dalila tentar descobrir por que Sansão era um homem tão forte. E aí Sansão mentiu para Dalila por 3 vezes. Mas na 4ª vez ele cedeu à tentação. Então tome cuidado com a primeira e com a segunda, porque a terceira você vai ceder. Quando a tentação vier, não fique negociando com a tentação, porque Satanás, ele é astuto. Você acha que ele está sendo legal com você, mas ele quer te destruir, ele quer te matar, ele quer te levar para o inferno. E aí, ele revelou o segredo do Nazireu. Simplesmente, aquilo que Deus falou para ele não fazer, ele fez. Revelou que a fortaleza dele estava nos cabelos. E aí o que aconteceu? Tudo que a gente já sabe na história. Em Provérbios capítulo 5, verso 20 a 23. E eu já estou caminhando para o fim. Provérbios 5, versos 20 a 23, vai dizer assim: E por que, filho meu,
andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, ao qual observa todas as veredas. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. Ele morre pela falta de disciplina, e pelo excesso da loucura anda errado. Hebreus capítulo 12, verso 1, vai dizer assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que estão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Qual é a carreira que foi proposta para mim e para você? A carreira da fé. A carreira que nós não negociamos a nossa fé. A carreira que nós não nos entregamos às tentações. Sabe, queridos, muitas vezes a sociedade, é o que tem acontecido nos dias de hoje, quer nos fazer acreditar que temos uma liberdade e podemos fazer ou decidir tudo aquilo que nós bem entendermos. A sociedade quer que hoje nós engolimos tudo aquilo que eles acham que nós temos que engolir. Mas eu digo a vocês, se nós, igreja, nos levantarmos em unidade, um só espírito, nós vamos combater o bom combate, guardar a nossa fé, porque o mais importante é guardar a fé e não ser corrompido por aquilo que a sociedade quer que a gente faça. A sociedade quer que nós violemos os princípios que está escrito na palavra, para satisfazer o desejo egoísta da nossa carne. E acima de tudo, de desobedecer às autoridades. Achamos que nós somos a autoridade suprema, que nós podemos decidir por nós mesmos. Tome cuidado. Ou quando a sociedade diz, a Bíblia que você está lendo é ultrapassada. Oh, Jesus. Sabe, queridos, a nossa verdadeira liberdade, eu já queria chamar o worship para estar aqui. A nossa verdadeira liberdade é fazer a vontade do soberano, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Essa é a nossa liberdade, de continuar fazendo aquilo que o Senhor nos instruiu para fazer. Qualquer coisa que seja diferente disso, vai nos tornar escravos do pecado. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. E para finalizar de fato, abram lá em 1 João, lá no final da sua Bíblia. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por um prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Esta é uma decisão que você tem que tomar nesta manhã.
Você quer viver com Deus? Esta é a sua decisão. Sabe, queridos, o propósito vai nos levar à renúncia de tantas coisas das nossas vidas que nós achamos que é propósito, e não é. As propostas, ela vai nos levar à cobiça. A proposta é a condição que se propõe para chegar a um acordo. E o propósito é uma deliberação, é uma decisão daquilo que mira no objetivo. Qual é o nosso objetivo? É exaltar e adorar o Senhor. Eu queria te convidar a ficar em pé. O convite nesta manhã, para você e para mim, você tem cumprido os propósitos do Senhor? Você tem renunciado às coisas que muitas vezes é para o nosso próprio prazer? E queridos, vou falar bem baixinho para vocês, para ninguém ouvir, só nós. Quantas vezes eu e você, nós optamos por deixar o propósito de Deus e seguir para as propostas que é feita para nós? Que você possa pensar nesta manhã que o propósito da sua vida, o principal, tudo que você faça é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E as propostas que nós temos recebido têm desagradado ao Senhor. Temos sido egoístas nas nossas decisões. As decisões que nós tomamos é pautada somente para satisfazer o desejo do meu e do seu coração. As propostas que nós decidimos é apenas uma alegria momentânea. Mas a alegria que o Senhor nos propõe nesta manhã é uma alegria eterna, que ninguém pode nos roubar. Então você aí no seu lugar, você curve a sua cabeça, feche os teus olhos. É você e Deus, você aí de casa que nos assiste. É você e Deus, que nesta manhã você possa de fato renunciar tudo aquilo que não vem do Senhor. E não sou eu que vou orar por você. Eu apenas estou lhe fazendo um convite. Se você nesta manhã tem algo para renunciar, eu queria te fazer um convite apenas para levantar as suas mãos. Sabe, queridos, quando nós levantamos as nossas mãos para renunciar, nós estamos declarando que não é mais feito a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Então, se você quer renunciar às coisas que têm desagradado ao Senhor, esta manhã é uma oportunidade para você fazer isso. E queridos, não se preocupem com quem está ao seu lado. Não se preocupe com quem está te assistindo. Porque quem está te vendo é o Senhor Jesus. Enquanto o worship louva, adora ao Senhor, você aí no seu lugar, comece a clamar e comece a renunciar às coisas que têm desagradado ao Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Pai. Pai, nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a te adorar pela beleza da sua santidade, Pai. A te adorar não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Pai, tira de nós toda a cobiça do nosso coração. Tira de nós todo o desejo carnal, Pai. E gera em nós, Pai, o desejo de te adorar, de te agradar, de te louvar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, aqui está o seu povo, Pai. Aqui está a sua igreja, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, só o Espírito Santo do Senhor pode nos convencer, pode, Senhor, em nome de Jesus, falar aos nossos corações daquilo que precisamos entregar a Ti nesta manhã. Pai, nós entregamos todos os nossos desejos carnais, Pai. Senhor, às vezes, Pai, queremos lutar com a nossa própria força. Às vezes, Pai, queremos tomar atitudes que não são as Tuas, Pai. Então que nesta manhã, Senhor, nos perdoe, venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos transformar, Senhor. Porque não queremos andar errantes, ó Pai, por esta terra, Senhor. Queremos sim cumprir os Teus propósitos, ó Pai, anunciar o Seu Evangelho. Pai, queremos, ó Pai, apregoar o ano aceitável do Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, atrair as pessoas e não expeli-las. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã nós possamos, ó Pai, ir para os nossos lares de uma forma diferente, meditando naquilo que foi falado, meditando naquilo que o Senhor está falando há tantos anos, há tanto tempo, Senhor, para a Sua igreja. Que nós possamos nos posicionar, que nós possamos nos levantar como soldados guerreiros, ó Pai. Que nós possamos combater um bom combate todos os dias das nossas vidas. Essa, Pai, é a minha humilde oração, Pai. Levanta a Sua igreja, mas levanta uma igreja forte, Pai. Uma igreja que não cede às tentações. Uma igreja que tem o poder de decisão, Pai. Mas de decidir aquilo que é certo, Pai. De decidir aquilo que são os princípios que está escrito na Sua palavra. E não aquilo que o mundo quer que a gente faça. Essa é a minha oração nesta manhã. Então nos leva, Senhor, em paz e em segurança. E não permita, Senhor, que nada, Senhor, venha roubar, Senhor, a Sua presença neste dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a consolação do Espírito Santo seja comigo e com vocês nesta manhã, até que o Senhor volte para buscar a sua noiva. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!